Nuno Rodrigues conduzia o carro da mãe quando não obedeceu ao sinal de paragem da polícia na zona da Doca de Santa Amaro, em Lisboa. Viria a ser interceptado pelos agentes na Radial de Benfica. O músico foi baleado e morreu. O agente que baleou Nuno Rodrigues foi constituído arguido e neste momento encontra-se de baixa psiquiátrica. Este caso relança a questão da preparação dos agentes em situações diárias com regras muito rígidas. Neste tipo de perseguição há uma regras, não é? Há uma norma que diz que, portanto, deve ser sempre para os pneus e virando sempre a arma para o chão. Portanto, é sempre complicado e neste tipo de situações a arma deve ser sempre usada em legítima defesa ou quando seja do próprio agente ou pessoas e bens. Peguei mais um dia, mais uma visita. São tantas ou tão poucas as palavras que eu posso dizer aqui do meu mais novo, do meu filho, do meu irmão e agora neste momento do meu pai. Digo meu pai porque é o meu menino, é ele quem está a olhar por mim, é ele quem me está a encaminhar junto com Deus para o lado do bem. Fui filho do mal, mas com a graça de Deus, porque agora posso dizer que sim, encontrei Deus, derivado a Ele. Tenho que vir aqui todos os dias, quase todos os dias, porque a vida também assim não me permite. Sou um pai de família, tenho 6 filhos mas não o esqueço. Para mim é o meu irmão e é eterno, é aquele amor eterno. Então, o que eu tenho a dizer da minha amizade com o Nuno é que nós crescemos juntos, eu e ele éramos como irmãos, até mais que irmãos, porque ele tinha segredos comigo e eu tinha segredos com ele que a gente não compartilhava com mais ninguém. Nós crescemos juntos e fazíamos tudo, íamos para as discotecas, íamos para todo lado, e o que eu tenho a dizer dele é que foi dos amigos que eu tive mais correto. Todos os amigos que eu tive, foi aquele amigo que nunca pisou o risco para nada. Senti que não era verdade, não quis acreditar, porque eu tinha estado com ele 2 dias antes e uma pessoa nunca está preparada para ouvir uma notícia dessas. E eu, na altura que ouvi a notícia, contaram uma história, fiquei muito chocado porque nunca quis acreditar que aquilo fosse verdade. E depois, quando me apercebi da realidade, tentei compreender o que é que se passou na cabeça do Nuno naquela altura. E eu, conhecendo como eu o conheço, ele era uma pessoa muito responsável, eu
acho que entendo o pensamento dele, porque várias vezes que eu estava com ele e nós sabíamos que havia uma operação stop em tal sítio, ele mudava o caminho, porque nós sempre tivemos uma vida legal e fomos sempre corretos, mas ele tinha sempre essa preocupação de não se cruzar por causa de ser negro e de ter aquele aspecto de rap, que a polícia discriminava, e eu disse, não passa, não tenhas problemas. Mas o facto é que ele acabava sempre de sair prejudicado, ou passavam-lhe uma multa disto ou daquilo, apesar de ele estar todo legal, andavam ali às voltas até conseguirem algo. Mas lembro-me de estar lá no quarto com ele e ele começar a fazer rimas, a escrever no papel, via os videoclipes, tirava ideias, e eu sempre o desaconselhei daquilo, porque eu tinha umas ideias, ele tinha outras, e ele sempre foi atrás daquilo que ele gostou, e depois começou a cantar com o Samuel e com outros, a cantar rap. E eu nunca liguei muito a isso, mas quando estava sozinho, acabava por constatar que, de facto, ele tornou-se um cantor de sucesso e as músicas dele, vi um videoclipe dele com o Sam da Kid, realmente ele tinha jeito para a coisa. Como é que é esse Sam? As platas rimas, prazer estar aqui, vocês todos. Bem, Sam, estou a tentar perceber. Há 2 anos na rua, o tempo passa e nada consigo ver. Estou a tentar entender. Até a escola marada foi uma fachada que me pôs a roer. Foram 4,5 a ler, a depender do sistema que tinha que ouvir, calar e comer. Nesta vida estou perdido, neste caminho estou procuro tanta coisa que não encontro um sentido. Estou catalogado, não apago o meu passado, nem eu posso meter de lado. Sou mais um cadastrado neste mundo civilizado. Será que sou culpado? Não digo, pois sou mais um sacrificado. Sem dúvidas, com dívidas, mete isto a consciência. Chelas é o local do crime, droga e violência. Abre a tua banca para teres independência. A moral da história acaba pronto na falência. Faz o que tens a fazer para te. Era novo, era um miúdo, era o que é que eu posso dizer do meu irmão? Resumido em poucas palavras, filho da nação, nascido e criado em Portugal, infelizmente por uma fatalidade, aquilo que eu costumo dizer, não vou dizer polícia, vou dizer um mau pai, porque para mim a polícia são como os pais, são as pessoas que nos indicam, nos conduzem, nos instruem a estar perante a sociedade como bons cidadãos. Mas este indivíduo que teve a fatalidade de fazer o que fez ao meu irmão, para mim é daqueles considerados maus pais. Fez o que fez, achou-se no direito de ter feito o que fez, achou-se no direito de ter dito o que disse à saída do tribunal. Não sei porque é que o fiz, só sei que fiz no ato do serviço e que se fosse hoje fazia o mesmo. Portanto, sendo ele mau pai, cabe na consciência dele saber o que fez. O tribunal julgou, achou o culpado e condenou-o. Condenou a 29 meses de pena suspensa. Estamos perante mais um caso de uma pessoa que acaba morta pela polícia em circunstâncias que não podem deixar de merecer dos cidadãos deste país a mais viva das reprovações. É alguém que, por razões que ainda não se conhecem, não para numa operação stop, mas, segundo informações da própria polícia, não tem nenhuma arma, não faz nenhum gesto suspeito, não tem nenhuma substância proibida e acaba morto com um tiro pelas costas. Ora, é preciso dizer com toda a clareza que a polícia não pode matar pessoas assim. Os tribunais existem, julgam, são eles que julgam e condenam as pessoas e isto não pode acontecer mais. E este caso tem todo o aspecto de ser um caso de natureza criminal, aliás, ignominioso e até de racismo. E há responsáveis, e era aqui que eu queria chegar. É preciso dizer que, além do agente envolvido diretamente, cuja responsabilidade criminal há de ser apurada no respectivo processo, e é aí que ela deve ser apurada, há responsáveis políticos, o Diretor Nacional da Polícia e o Ministro da Administração Interna, que deveriam ter sobre esta matéria uma posição de dizer a cada polícia, digamos assim, as balas que o senhor tem aí dentro da arma que lhe está atribuída não são suas, não são sequer da polícia, são da comunidade e só podem sair dela nas circunstâncias em que a lei permite. Quando aquilo aconteceu, nessa noite fatídica, eu estava lá em casa, estava no quarto, estávamos todos no quarto e fomos ao MEC, na segunda circular, e acabámos de comer em frente à casa e ele às 2 da manhã,
não consigo esquecer. Ele diz-me assim, bem, mano, vou fazer um bocado de tempo, vou até uma discoteca africana que é o chamado Mossul, domingo para segunda. Vou até ao Mossul, pá, de manhã venho e pá, depois vamos tomar um pequeno almoço, já, está-se bem. Eu fico em casa, neste domingo para segunda, pá, adormeci, 7 da manhã, tocam à porta, eu vou à porta, pá, qual o meu espanto quando vejo 2 agentes da PSP, abre a porta, todo encenado, bom dia, olha, bom dia, aqui a casa do Sr. Nuno Miguel Manassas Rodrigues. Sim, mas o que é que se passa? É pá, que é para ver se você pode ir ali às instalações da Polícia Judiciária porque o seu irmão teve um acidente. Me disseram o que é que aconteceu. Teve um acidente, o meu irmão andava com o carro da minha mãe, estamos a falar de um Lancia Y10, um carro já não recente, antigo. Pá, o carro até tinha problemas de radiador, o carro, eu até cheguei a pensar, cheguei a ter a ideia de que o carro pudesse ter incendiado, pá, com algum curto-circuito, alguma cena. Bem, toda coisa, recordo a minha mãe, a minha irmã também estava lá na altura, epá, e ficamos assim logo, pá, às 7 da manhã, dali fomos às instalações da Polícia Judiciária, pá, quando chegamos às instalações da Polícia Judiciária é quando nos dizem o que de facto se passou. Que informaram que o meu irmão não tinha parado numa operação stop, que depois é interceptado na Radial de Benfica e que na Radial de Benfica um agente baleou o meu irmão e o atingiu mortalmente. E então, quando entro no Hospital de São José, na parte da morgue, vejo o meu irmão era muito, como se costuma dizer, maricas, com as tranças todas tortas, meio desnudado em cima de uma maca de metal. E eu cheguei a pensar que eu estava acho que ainda estava meio dormido, do choque que levei, da notícia, e disse, espera aí, o meu irmão está a dormir, há aqui qualquer situação que não bate certo, então mas estou a dizer que o meu irmão morreu. Eu vou pensar para mim isto no meu subconsciente. E como fazia sempre com o meu irmão mais velho, disse no meu interior e fiz com que o meu corpo agisse desta forma, mano, então mas as tranças, mano, então vais acordar assim, eu vou pensar para mim, isto é caricato, eu vou pensar para mim, mano, vais acordar assim com as tranças e vou para dar um beijinho de bom dia no meu interior, e é quando sinto aquele corpo gelado e eu gelei. Mais um ritual. Isto aqui, as tropas vêm todos cá parar. Mais um dos meus mentores, um dos senhores que me ensinou muitos princípios da vida. Eduardo António Serra Portela, Pinóquio. Outro eterno, grande homem. Para mim foi um pai e para o meu irmão. Adorava o meu irmão. E eu era o Pata Negra e ele era o Pata Negra Júnior. Grande Eduardo, está lá com ele, juntamente. Senhor, que Deus os tenha em descanso. Por outro lado, um sindicato da polícia que aparece a defender um agente envolvido, eu devo dizer que fui das pessoas que defendi, e numa altura em que era difícil fazê-lo, defendi a existência de sindicatos de polícias, mas os sindicatos de polícias não existem para encobrir crimes, nem têm autoridade para se pronunciar sobre isto. E, de facto, finalmente, acho espantoso que, por exemplo, no Parlamento, onde se criam comissões de inquérito a torto e a direito, esta questão também não tenha merecido atenção. É que se tratava de um negro. A questão é esta. Pergunta-se a qualquer de nós, agora, quando vamos para a rua, temos de ter um olho no ladrão e outro olho na polícia? O agente saiu da Escola Prática de Polícia há 4 anos e, segundo o sindicato, desde essa altura que não praticava tiro, nem teve qualquer formação com a arma que lhe foi entregue. Ele teve uma formação na Escola Prática de Polícia. Há 4 anos? Há 4 anos, com um outro tipo de arma, que era a HK,
e foi-lhe distribuído no efetivo, ao serviço, uma outra arma, que é a Walter. Portanto, esta arma, ele não tem conhecimento com a arma, nunca disparou um tiro, não fez formação com esta arma. O Sindicato de Profissionais de Polícia diz que é mais um caso para se repensar o número de efetivos e a consequente falta de treino destes profissionais. Muitas das vezes. Daqui estamos quase a chegar ao local fatídico onde foi a morte do meu irmão, onde ele foi para mim, atenção, é um juízo meu, onde foi barbaramente assassinado, para a justiça, onde foi cometido o homicídio por negligência, aqui mais à frente. Portanto, deduzo eu que o meu irmão devia estar a vir por aqui, deduz a polícia que o meu irmão não sei o que mais, e que veio por ali pelo lado direito, e o carro do meu irmão foi encontrado aqui mesmo onde estão estas marcas. Portanto, o carro foi encostou aqui, o carro veio a desfalecer aqui onde está estes riscos. Que agora o mais engraçado, até já tiveram a pintar isto, porque estava aqui escrito Rest in Peace, mas a parte dos riscos, não, vá lá que não a pintaram. A descrição do Nuno como pessoa. Muito honesto, o Nuno é uma pessoa muito honesta, muito amigo do amigo. Pá, uma pessoa super certa, nunca o senti numa conversa sequer a tentar inferiorizar alguém, a fazer pouco de alguém numa conversa, brincalhão mas sem gozar ninguém. Isso foi uma das cenas que mais me inspirou no Snake, foi a motivação que ele tinha mesmo para fazer as coisas diferentes. E quando ele decidiu mesmo que queria fazer rap e queria começar a escrever, o empenho dele foi uma coisa que me inspirou bastante, e que se não tivesse acontecido o que aconteceu, eu ia estar a trabalhar com ele bastantes mais vezes, porque eu gostava mesmo gostava de estar com ele no estúdio. Eu estive com ele 2 vezes no estúdio e pá, era uma força, a força de vontade que as coisas aconteciam rápido. Às vezes que eu estive com ele no estúdio, as coisas aconteciam muito rápido. Uma coisa é certa, eu não acredito na história da polícia, e a gente só pode ouvir a história deles, e não é, eu não vou acreditar na história deles, não acredito, porque eles são sempre os inocentes. Não é que todos sejam maus, porque há polícias normais, mas nesses casos, pá, a gente já temos muita história, muito arquivo antigo, desde os casos de polícia e o caraças. Pá, só no meu bairro mataram o Olívio, os polícias mataram o Olívio e mandaram-lhe o corpo para o Rio Teja, passou uma semana depois. E tem outro chaval também que meteram-lhe zarolho, ele ia na LC, não parou na operação stop, deram-lhe na altura, era as chapas, stop, e sabes, deram-lhe que aquilo no olho ficou zarolho. E o outro caroço, que mataram, aquele gajo, acho que era caroço, já para aí em 92, que mataram, e a cabeça dele apareceu tipo perto do meu bairro, em Unhos. Cortaram-lhe a cabeça, o corpo em Sacavém, a cabeça em Unhos, não sei se lembras disso há muitos anos nos casos de polícia. Pá, e o que a gente vê é que eles saem sempre impunes, no máximo ficam sem exercer a profissão. O que é isso? O que é isso para uma pessoa que tira a vida à outra? Enfim, né? Só tenho boas coisas a dizer dele. Tenho boas coisas a dizer dele. Se alguém matasse um dos teus filhos com um tiro no peito, agora só resta muito álcool e rosas. Eu fiz por fotografias. Com ele várias vezes também na noite. Snake era aquele gajo que entrava na discoteca e dava 2 voltas à discoteca e cumprimentava toda a gente o conhecia. Estás a perceber? Toda a gente mesmo. Quando eu digo toda a gente o conhecia, toda a gente o conhecia mesmo. Ele conhecia mesmo toda a gente. Nunca vi ninguém a falar mal dele, por exemplo. Isto também conta muito, percebes? Já vi várias pessoas a falarem mal de pessoas que eu conheço, seja por que motivos for. Eu nunca vi ninguém a falar mal de Snake. Isso a mim conta muito, percebes? Vou tentar explicar um bocado, depois de passar esta viatura, que o agente em questão, que diz que não tinha sabedoria da arma, ou seja, não tinha treino de arma, e faz esta posição
aqui assim, à carreira de tiro. Assim, à direita. Portanto, foi aqui neste espaço não digo que acabou uma história, que acabou uma vida, deve ter sido um pouco antes, mas foi este o local em que parou a viatura que sempre conduziu o meu irmão a Bom Porto. Foi aqui que ele ficou, foi aqui que depois me vieram dizer em off, não interessa quem, que ele foi tratado como um saco de batatas, porque alguém em questão, depois da viatura estar mobilizada e parada, abriram a porta, pegaram nele como um saco de batatas e mandaram-no assim, e o meu irmão, como usava a roupa hip-hop, as calças dele vieram parar aqui embaixo, e aqui mais ou menos o meu irmão ficou mais ou menos todo assim, todo torto, depois sem se movimentar. Não sei se ainda o tentaram algemar depois. Temos que ser lógicos e temos que ser cientes. Isto não tem por que existir. O que se passou com o meu irmão pode-se passar com o filho de qualquer um, pode-se passar com o pai de qualquer um, pode-se passar com o irmão de qualquer um. Sempre, mas sempre, apelarei à paz. E tudo pela paz, mano. Estou contigo. O que eu lembro-me do Snake foi os momentos que nós passámos, 24/7, literalmente. O Snake era acordarmos de manhã, ou seja, a hora que for, a primeira coisa que nós fazemos um ao outro era ligarmos, ficámos horas e horas a falar ao telefone, pegámos dali, íamos almoçar em algum sítio e dali era o resto da tarde e da noite. Muitos dos sítios onde eu estive, principalmente na noite, mas as grandes festas onde eu tive o privilégio de ter ido foi com o Snake, ele é que me levou a essas festas todas. Histórias do Snake, tenho imensas, mas nós podemos ficar aqui a noite inteira. Quem conhece o Snake, sabe perfeitamente como é que ele era. Eu tenho duas versões do Snake, tenho o Snake, nós adolescentes, e depois o Snake, o adulto. O Snake quando era adolescente era um bocadinho mais, como é que eu dizer, era um bocadinho mais, sou eu mais eu e coisa e tal. O Snake adulto já era mais, mais maduro, uma pessoa super humilde. E eu adorei o Snake maduro. Para mim foi um dos maiores seres humanos que nós tivemos aqui do bairro e perdemos aqui do bairro. Nada a apontar de mal, muito pelo contrário, tudo de bom. Um grande homem, um grande amigo, um grande ser humano e coisa que também tive o privilégio de presenciar e ter vivido. O Snake, num pouco de vida que ele teve com a filha, excelente, um grande pai mesmo. Lembro-me de uma vez que estávamos numa festa e era uma festa, um convívio, e dali ligaram para o Snake, que era o Sam, tinha ligado para ele, e havia uma festa qualquer, numa discoteca qualquer, e o Snake pega-me e diz assim, como é que é, mano, vamos fugir daqui, vamos a uma festa que o nosso boy deu toque. E eu não queria ir embora. Pronto, lá ele insistiu comigo e basámos. Foi a melhor festa, porque nessa festa tudo que era jogadores estavam lá, modelos, apresentadores de televisão, e por curiosidade ou não, apareceu o Cristiano Ronaldo também. Fizemos uma festa enorme, nós todos. Ali o pessoal o dia todo, o Cristiano Ronaldo saiu da área onde ele estava, quando ele apareceu com os seguranças, saiu da área onde estava, veio ter connosco, ali perto da mesa do DJ, tivemos ali a curtir a noite toda. Anos, grandes noites que eu passei com aquele mano, grandes noites, conversas também, grandes conversas que eu tive com o Snake, grandes abafos, tanto um para com o outro. Depois é aquela coisa, mano, como eu acabei de dizer, podia estar aqui a falar a noite toda, não há palavras para resumir tudo aquilo que ele foi. A única coisa que eu digo é que, perdeu-se um grande homem, mesmo a sério. Mano, estava eu no trabalho, mano. E a coisa, essa história aqui, poucos conhecem essa história. Na madrugada que aconteceu isso, o Snake foi até a minha casa, na minha porta, como eu fazia todos os dias, apitado. E eu, por acaso, ele apitou, e eu disse ao meu irmão, mas o Snake está aí a apitar, diz-lhe que eu, amanhã falo com ele, e não tenho tempo agora para falar com ele, vou dormir agora, e amanhã vou acordar cedo para ir trabalhar. Outro dia eu falo com ele, que era no dia a seguir. No dia a seguir estou no trabalho, um colega meu recebe o telefonema e diz-me, o Snake, aconteceu isto e aquilo. O meu mundo literalmente caiu ali embaixo, mano. Não consegui trabalhar mais, mudei de roupa. A única coisa que a minha cabeça estava era mentira, isto é mentira, tenho que basar, basei. Cheguei aqui e deparei com essa verdade. O resto foi o que foi, infelizmente.
Então base pulinho, Mac, paca na 5 a sec, guita vivó em cheque, tem que ser assim. Como é que é, Snake? Como é que é sempre? Foda-se, mas aqui agora diz que chegou o euro, boy, pregado é rotina, boy. Não há bulls, não há nada, Não há nada, mas agora aqui foda-se principalmente, boy, para ti, boy, como é que estás a ver? Vou tentar perceber. Há 2 anos na rua, o tempo passa e nada consigo ver. Estou a tentar entender. Desde escola marada foi uma baixada que me pôs a roer. Foram 4,5 a ler, a depender do sistema que tinha que ouvir, calar e comer. Nesta vida estou fedido, neste caminho estou perdido. Procuro tanta coisa que não encontro um sentido. Estou catalogado, não apago o meu passado, nem eu posso meter de lado. Sou mais um cadastrado neste mundo civilizado. Será que sou culpado? Não, G, fui só mais um sacrificado. Sem dúvidas com dívidas, mete isto na consciência. Chelas é o local do crime, droga e violência. Abre a tua banca para atingir independência. A moral da história, acabas broke na falência. Eu conheço o Belo desde pequeno, conhecemos porque crescemos aqui no bairro, entendes? E de repente eu ausento-me daqui do bairro e quando volto, depois da morte do meu irmão, o que é que eu vejo? Vejo o bairro todo decorado com Rest in Peace, Snake. Fala-me lá agora um bocadinho disso. O que é que te levou a grafitar? Era aquilo, escrevi RIP porque era uma homenagem que eu queria fazer, tipo, e porque ele apresentava-se ser um bom rapaz e falava, e às vezes ajudava a levar a música, as colunas e isso, e sempre vi como humilde, como uma pessoa humilde, um bom rapaz. Não te lembras dele de puto? Ele passava sempre aí por mim. Este aqui é o meu irmão, RIP, 12 de 2 de 79, 22 de 11 de 75. Estas datas são o quê? A primeira do teu irmão, a outra do meu irmão, o teu irmão também faleceu, e o teu irmão está aqui, né? E há os 2 irmãos, exatamente. Boy, muito à frente, muito bom. Tudo correto? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 150! Mais um dia de aliviar. Esta parte, com esta parte, faz favor. Mais um dia de alivio para tirar o stress. Felizmente ou infelizmente eu tive de descobrir, juntamente com a ajuda daqui do professor Paulo Baixinho, dono daqui do ginásio Cyber Gym, a forma de descarregar todas as minhas energias negativas. Não com violência, não com más atitudes, mas sim com desporto. Desporto para mim é a forma mais indicada que eu encontro para libertar toda a raiva que possa existir dentro de mim. Já tive aqui um bom treino, agora vou passar aqui à fase de lançar um bocadinho as mãos para descarregar a nível mental toda a minha progressão e toda a minha vontade de entrar na paz, um bocado de paz para mim próprio e para... Vamos? Vou passar aqui. Aqui fui campeão nacional de bodyfitness e fisiculturismo em 2009, no São Paulo Rodrigues, quem apostou em mim. No Sporting eu fui campeão de boxe a 63,5 kg, professor Vítor Carvalho, falecido Ferraz, toda a equipa, Paquito, do Sporting Clube Portugal. Tenho a agradecer também, porque são pessoas que sempre me levaram para o lado do bem, sempre me puseram no bem, e é no bem que eu quero seguir, e é no bem e com o bem
Porque o bem sim, dá a força para vencer o mal. E o meu irmão está lá em cima, ele que me está a fazer transmitir estas palavras bonitas e saudáveis, não foi através da sociedade. Não aprendi isto através de nenhum discípulo, porque os discípulos para mim não sabem passar a mensagem, não sabem transmitir a uma pessoa urbana. A mim, aprendi com a morte do meu irmão. Espero que mais ninguém o tenha que aprender da forma dura, nua e crua como eu senti, porque se calhar alguns não terão o poder de consciência, o poder de apoio para dar a volta à situação. No próprio meio, por exemplo, como eu acho que já frisei, de ter que estar durante 1 ano e meio, isso é doloroso, meus amigos, durante 1 ano e meio, a levar um almoço ao meu falecido irmão à campa dele, pois por pensar que ele estava vivo, para não emagrecer, para estar sempre gordinho. É doloroso sentir uma mãe a levar a lacheira, desde de Chelas, da parte de Bela Vista, até ao Alto São João, para ir ter com o seu filho, para ir visitar o seu filho. Dar com ela, por exemplo, a dar beijos no grafite para cumprimentá-lo de manhã. Sam daqui fala Snake OG. Presente a União, onde a cana é pesada e a enfermaria está aberta 24 horas por dia. Props para ti, props para a Zona J. Deus abençoe as shots, o material, as bitches e viva a Thug Life. I got your back, son. Word up. Quanto custa uma vida boa para um inocente? Não tem culpa de ter nascido. Brutalidade policial! Terrorismo social! Brutalidade policial! Terrorismo social! Brutalidade policial! Terrorismo social! Mais uma vez veio esta situação em si. Aconteceu o que aconteceu com o meu irmão. As coisas não são por acaso, desta vez não houve mortes, mas sim violência. Dizem que foi gratuita, tudo tem uma explicação, aqui ainda não houve nenhuma. Chega! Chega, governo! Chega, vocês estão a matar pessoas! Vocês aqui vão enterrar as pessoas! Vocês não chegam! Se não há português branco aqui que não consegue lutar com os portugueses, mas tem que haver português falar. Chega da miséria, chega de bater as pessoas, chega de maltratar as pessoas. Entra de qualquer maneira, maltrata as crianças, dá um pontapé, maltrata as pessoas, manda a barraca abaixo. As pessoas não têm para onde ir, já vive há 40, 50 anos. Chega! Não pode ser racismo. Tudo é filho de Nordeus. Tudo é filho de Nordeus. Nós estamos nesse momento aqui para dizer basta, porque a polícia já, através da sua violência, já matou pessoas. Várias pessoas moradoras nos bairros já foi vítima de violência policial, violência essa que resultou em mortes, e essas mortes nunca foi feita justiça por causa dessas mortes, e agora estamos aqui concentrados exatamente para não só exigir que se apure a responsabilidade, que sejam punidos e sancionados os responsáveis da agressão e da tortura contra os jovens da Copa da Mora, mas que se faça justiça contra toda a violência policial que é acontecido nos bairros. Snake OG, original gangster, corta. O falecimento do Nuno foi uma situação que apanhou-me de surpresa. Tivemos no velório, no funeral, e só com o passar do tempo é que, vamos utilizar esta expressão, que eu caí na realidade, porque comecei a sentir o vazio. Esse sonho dele de ser cantor, acompanhei-o, inclusive notei a humildade dele numa situação aqui no Rock in Rio, que ele estava a atuar com o Sam da Kid, e ele a acenar, e no fim do concerto ele disse a mim: então Zico, não me vistes? Eu assim fiquei incrédulo, porque uma plateia cheia, e era logo a mim que
ele identificou ali no meio da plateia e ele disse: não pá, eu estou ali, estou a ver os meus amigos, quem é que está ali para me apoiar? E então, num tributo ao falecimento dele, eu, como pertencente à claque No Name Boys, pedindo autorização primeiramente à família, resolvi-lhe homenagear na final da taça Carlos Berg no Algarve contra o Futebol Clube do Porto, e numa grande colaboração que tivemos da parte do David Luiz, troquei a minha camisola pela do David Luiz, o que teve um grande impacto. Essa homenagem também tive a colaboração do Miguel Bala, do Ney e dos restantes elementos do núcleo de Chelas dos No Name Boys. Eu tinha que deixar de pensar nos problemas, tinha que deixar de pensar no ruído, tinha que deixar de pensar, temos de deixar de pensar nas coisas más, no vento, que traz o lixo, etc, etc e tal, né? Como na vida, temos de deixar passar umas coisas para ficarem outras. Aqui, para ficar o equilíbrio, tem que ficar a visão num ponto fixo. Bom, o que eu posso dizer do Nuno? O Nuno foi uma pessoa que se destacou no meio de nós. Costuma-se dizer que em terra de cegos quem tem um olho é rei, né? Eu acho que ele tinha os olhos todos, porque era uma pessoa analítica, analisável, era mais introvertido que o irmão. Era uma pessoa que não tinha dentro dele revolta a não ser nas letras. E não era revolta, era o saber, o gritar alto, né? O jogar de um jogo que é induzido, é como a indução ao crime, né? Ele sabe que as oportunidades estão lá, é verdade, para todos. Inclusive estavam lá para ele. Porque eu acho que o Dom Nuno só atingiu o destino que nos esperava a nós todos. Era a morte ao hospital ou à cadeia. Porque o sistema está bem feito e está feito mesmo para ensabarcar o geral, que é o caos, é criar o desequilíbrio, é criar um estigma na pessoa e a partir daquele estigma, daquele carimbo do Estado da pessoa, passa a valer zero. Os problemas do Nuno não foram desde os 6 anos, desde os 7, pelo contrário. Foi um rapaz que morreu novo e deixou uma obra feita, não é? No entanto, o que mais contou foi o que ele fez e o que levou ao Alinhó, tal como eu, não é? E isso fica para o resto da vida. Tudo o que fizemos até ali, que fizemos depois, não interessa para nada. O que interessa é aquilo. Porque o Estado não ganha com a nossa recuperação. Isso é o que vendem aqui para fora para a população geral. O Estado vende o caos às pessoas. Porque o cidadão comum interessa-lhe mais ver polícias na rua do que ver pessoas contentes e com trabalho. Não lhes toca a eles e nunca fizeram nada, quanto mais aos outros, não é? Portanto, continuem, estão no bom caminho. É igual às clínicas de desintoxicação. Só eles têm a cura e a chave do sucesso para toda a gente ir lá pagar e continuar no insucesso. Era uma noite tranquila, uma noite de paz e de felicidade, que era assim que quem estava com ele se sentia. Eu cheguei ao In7 sozinho, encontrei-o lá, tive a noite toda com ele, tivemos a beber uns copos, eu a beber uns copos, não é? Lembro perfeitamente que eu, durante a noite quando lá tive, pedi Safari Cola, que era a bebida que eu estava a beber, e ele teve a noite toda a acompanhar-me a beber Savanete com groselha, que era a vida que ele estava a beber. Não sei se era costume se não, mas era a vida que ele estava a beber. Divertimos, brincámos, dançámos, curtimos, falámos, tivemos muita conversa produtiva de mais e alguma coisa, de vida, de música, que era a vida dele, era o que ele respirava, e uma noite tranquila. Entretanto, a noite foi andando para a frente, passou, chegou ao final da noite, saímos os dois, viemos até ao parque de estacionamento os dois, eu arranquei com o meu carro, ele arrancou atrás de mim,
ali nas docas de Alcântara, em cima da ponte, que a gente dá o nome de Sobe e Desce, que é a ponte de Alcântara. Vi uma operação stop, que eu fui mandado parar, encostei o carro, liguei as 4 piscas e encostei o carro. O Nuno passou por mim, assinou-me com a cabeça, parou mais à frente à minha espera, ligou as 4 piscas, eu fui mandado parar na operação stop, saí do carro, desliguei a viatura, aquele procedimento todo, mandaram-me separar ao balão, eu nunca mais me esqueço, as palavras do agente, eu tinha acusado 0,49 e o agente disse que por um já pagava multa, e eu, num ato de brincadeira, disse, por um se ganha, por um se perde, às vezes. Ele não foi mandado parar na operação stop. Posterior a isso, se houve alguma operação stop que ele tenha sido mandado parar ou não, eu não sei, mas naquela operação stop ele não foi mandado parar, fui eu mandado parar, eu fui separar, fiz o teste do balão, apresentei a documentação e segui a minha vidinha, seguimos os dois. Depois, no outro dia de manhã, quando eu li o sucedido, eu associei a operação stop, que ele tinha fugido, se foi naquela, não foi naquela. Todas as vezes que a gente íamos tocar num lugar, né? Chegava lá, o Snake adaptava-se, chegava no concerto, seguia o concerto, tinha aquele pessoal que vinha ter com ele mesmo, que gostava da maneira dele ser, que gostava da maneira dele, da pessoa que ele era, e ele, em todos os lugares que nós íamos, tinha sempre um clã de pessoas, um fã do Snake, pela pessoa que ele era, pela pessoa carismática, pela pessoa, ele tinha uma imagem muito forte mesmo, e eu acho que essa imagem que ele tinha era devido à pessoa que ele era uma pessoa que transmitia muitas boas energias, que transmitia paz e que era muito divertido também, tinha sempre histórias para contar. O Snake ia fazer uma carreira, juntamente com o Samuel, ia só. O Samuel ia ajudar muito o Snake a crescer no rap. Ele ia criar uma carreira solo consistente. A imagem dele da rua, a imagem urbana, refletia-se na música. E havia muitas pessoas que se identificavam com ele. E isso na música, no rap, principalmente, é uma coisa muito importante. A participação dele na música, no álbum do Samuel e nos concertos era uma parte muito importante do concerto, que ele relatava muito o dia a dia dele, e as pessoas se identificavam muito com ele por esse pormenor. E eu acho que ele deixou um espaço vazio, deixou muitas saudades mesmo. Acho que, por mais que a gente queira encarar o que aconteceu, nunca vamos lidar com isso. Nunca vamos. Críticos fáceis. Parque da Bela Vista, aqui, no Jardim, onde cerca de 2 em 2 anos se realiza o concerto a nível mundial Rock in Rio, onde, por curiosidade e até por coincidência, o meu irmão aqui atuou, entre outras, como por exemplo ter sido nomeado aos Globos de Ouro, quando cantava com o Sam de Kid. Daqui para fora, esta paisagem, daqui para dentro, este quarto, que para mim agora é o santuário. One Love, meu menino. Este quarto começou por ser o meu quarto, onde eu vivi há alguns anos. Entretanto, quando o meu irmão começa a crescer, nós trocamos de quarto, porque isto é uma casa com 4 quartos, e eu passo para o quarto ao lado e o meu irmão fica com este quarto. Até quando ver humanos a comer nos caixotes e com uma lata de dizer que teve pouca sorte, enquanto os culpados da nossa pobreza vão continuando nos varrendo a mesa, tirando os direitos e dando as ruas
para vivermos enquanto ficam em suas casas luxuosas, feitas por imigrantes, em zonas vistosas com sol e diamantes. Boa noite, daqui Beto de Gueto, a mandar aqui um One Love para o meu mano Nuno Manassas. Estou aqui para falar que é o seguinte, eu cresci com o Nuno na zona J de Chelas, ainda lembro quando ele vivia no centro e sempre tivemos umas conversas assim de mano, pá, e aquilo que eu posso dizer é que sempre foi uma pessoa amiga, sempre aquele grande conselheiro, divertido, sempre gostou da música rap e pá, posso dizer que tivemos alguns momentos bacanas. Ainda lembro-me numa altura quando ele tinha a sua bicicleta, o seu pneu furou e viemos desde a Casa Pia até Chelas a andar com a bicicleta pela mão, um bocado cada um e a contarmos partes e tudo mais. Desde aí aos 13 anos viajei para a França. Quando viajei para a França voltei, já não sabia onde é que andava o Nuno, mas quando nos reencontramos soube que ele também estava ligado à música rap. Eu já escrevia na altura, já tinha algumas letras elaboradas, alguns sons aí a baterem nas ruas e pá, eu e o Nuno tivemos aí uma sessão onde fizemos uma gravação, que ainda tivemos aí a compor umas letras juntos. Também andava aí como DJ e às festas dele sempre metia aquele som Mob Deep. E boa da vezes também estava com o Snake, então, e sentávamos no carro, eu dizia, então mano, como é que vamos começar aí a trabalhar forte e feio? E ele dizia, bem, estamos aí para fazer o que for preciso, meu, pelo rap, estamos aí, um gajo aí está com fome de trabalhar. E eu lembro muitas das vezes um gajo não tinha paca, não tinha, estava na bica, um gajo gostava de fumar o seu cigarro, então eu virava e me dizia, pá Nuno, dá aí 2 euros e tal para um gajo comprar tabaco. Foda-se, mano, eu não fumo e tu estás-me aqui a quebrar o bolso. E Beto, larga isso, larga essa cena. Muitas das vezes também apanhava aqui as minhas... Pá, gosto de me divertir, gosto de beber assim o meu copo para me sentir bem. Mas quando eu já sentia bem era mesmo a 100%. E às vezes dizia, ei Neik, aquela noite eu estava mesmo todo estragado. O gajo, qual estragado? Estava sempre bem disposto, ali bem contente e sempre à frente. Pá, é um bacana. Sempre foi um grande bacana, sempre foi uma grande tropa e é isso que eu tenho a dizer. Já. O que está aqui? Posso-vos dizer que está aqui um bocado da história. O meu menino quando nasceu, lindo, quando ele nasceu, pá, aqui nenhum visto foi tirado em Madrid, isto foi já na nascença da filha dele, isto a minha mãe e a minha prima, da parte da minha mãe, isto, a gangbang, isto, e esta foto foi feita na primeira homenagem, quando foi feito o grafite e tudo, e no fim do grafite, se revermos, está aqui o pessoal todo dos mais intervenientes, os moradores e os desmoradores que quiseram estar dentro da causa, associados à situação em si que se passou na altura. Grande Samuel, Mira, estamos aqui. O Snake, pronto. Nós no bairro sempre ouvimos falar do Snake, mas do mais velho, do Paulo, sempre foi uma lenda da rua e também da dança. E pronto, e também tinha o irmão mais novo, que era o Snake, também o pessoal tratava por Snake. Eu pessoalmente comecei a lidar mais com ele e a fazer amizade com ele num videoclube, que nós tínhamos essa paixão em comum de filmes. Ele devorava filmes, eu devorava filmes, e encontrávamos lá e principalmente depois até mesmo filmes de bairro, era aquilo que a gente curtia mesmo mais. Ei, já viste a malta do bairro? Ei, já viste aquele do Kid and Play, o cabelo do gajo bem alto e caraças. E depois vinhamos cá à minha casa, pronto, trocar filmes e depois inclusive também música. Eu até antes de fazer eu música e antes de ter os meus videoclipes, eu gostava de fazer brincadeiras e videoclipes de outras músicas. E tenho muita pena de já não ter um videoclipe que nós fizemos mesmo dos Criss Cross, do Jump e não sei o que, chegámos a fazer aí num corredor aqui da minha casa. A gente a dançar, ele lembro perfeitamente, ele com gorro, da Chicago Bulls e já a roupa ao contrário. Pronto, ele ainda tinha aquela cara que era muito parecido com o Michael Jackson quando era puto. Pronto, e foi aquela amizade que sempre se manteve. Pronto, e depois, entretanto,
ele foi preso, eu continuei com o Barbosa, às vezes também depois estive sozinho com o Barbosa, fui para Londres, mas mantivemos sempre o contacto. E aliás, até depois no meu segundo CD tem um interlúdio, daqui fala Snake OG, representa o União, que ele falávamos bastante ao telefone, ele dá-me os parabéns pelo meu primeiro CD. Pronto, aquilo que eu quero dizer com isto é que sempre foi o meu sonho e o meu desejo ter os meus dois manos de lado a cantarem comigo, que eu depois acabei por concretizar isso, estás a ver? Uma vez estava com um, e depois até infelizmente, quando eu depois já estava na turnê, em 2006, 2007, 2008, depois também por causa do Barbosa também teve um momento em que também esteve preso e eu estava só com o Snake, mas depois quando o Snake saiu, foi aí que eu disse, bora lá, apertei com ele, e respondendo à tua pergunta da música do Negociantes, é a primeiríssima letra dele a sério, né? A primeira gravação que ele faz, não sei se ele já tinha feito alguma brincadeira, uma coisa que nunca acabou, estás a ver? Mas aquela foi a primeiríssima letra dele, e aquilo que eu costumava fazer, tanto com o Barbosa, mas com o Snake era muito mais fácil. Eu com o Barbosa chegava mesmo, pronto, a escrever na totalidade, mas estávamos aqui em brainstorm, não é tipo, olha, escrevi isto aqui para ti, toma, não, é tipo, o que é que queres dizer, o que é que tu queres falar, estás a ver? No caso do Snake nem foi isso, foi tipo, ele trouxe uma coisa escrita, ou seja, ele trouxe uma coisa escrita, eu ajudei-lhe a limar umas arestas. O meu irmão aqui e eu aqui, com duas camisas, eu com o meu cabelo comprido, a índio, e o meu irmão de tranças. Aqui são dois grandes amigos do meu irmão, que ele tirou dentro de uma discoteca chamada Sul Africana. Esta foi na vivenda do meu falecido pai, em Mem Martins, com a moto que eu na altura tinha oferecido. Esta é o meu irmão pequeno, tirada aqui em casa, que era o sofá aqui da sala. Esta foi nós numa sessão de teatro que fomos dados para fazer poesia. E então o meu irmão fez uma poesia africana e eu fiz uma poesia de indígena, de índios, sobre índios, assim, e a minha caracterização foi feita assim. Aqui, isto é na zona da Mária, um bairro social, os grandes amigos do meu irmão, e que ele chamava irmãos, percebes? Aqui um grande amigo de infância que, para mim, eu, no meu deduzir e no meu ser, fez o meu papel. Enquanto eu estive ausente, foi este o conselheiro dele e o irmão dele. Portanto, um rapaz, um vizinho nosso, que aliás, isto foi uma dor enorme para este grande amigo dele. Aqui, esta é linda porque houve uma altura, o meu irmão seguia muito, já na altura ainda não só ouvia falar do rap e do hip hop, já ele seguia os Criss Cross. Para quem sabe, foram um dos mentores jovens da saída do rap em Portugal, foram os Criss Cross. E aqui o meu irmão tem a roupa toda ao contrário. Esta fotografia foi tirada em Madrid. Aqui o cabelo da Criss Cross. Aqui tudo o pessoal do nosso bairro, Chelas, grandes irmãos dele, grandes irmãos que aqui estão. Um já falecido, este falecido, ele aqui, este falecido, Jaime, enfim, grandes irmãos dele também, os calibrados, Latom, Gaddafi. A parte da perseguição aí é que eu não consigo perceber essa parte, não consigo, porque não faz parte do comportamento dele. E obviamente, mesmo que tivesse a fugir, mesmo que fosse uma exceção, não justifica nada o que aconteceu, né? Tu não disparas, não matas uma pessoa porque simplesmente está a fugir. O que eles tentaram pegar foi que estava a pôr a vida de terceiros em risco, mas àquela hora não estava a pôr a vida de terceiros em risco, não estava, estás a perceber? Por isso, se uma pessoa já não acreditava na justiça, depois disto muito menos ficas a acreditar, porque eu estive lá presente em várias sessões e tu viste mesmo que a história não batia bem. Eu até estava à espera assim, aí não vamos ter hipótese, porque estes homens vão aqui combinar uma coisa, que isto vai correr tudo bem para o lado deles. Não, eles próprios não estavam a bater a bota com a perdigota, não estava mesmo. Até uns não estavam a defendê-lo,
sequer. Até havia colegas dele que diziam, eu se fosse eu não faria aquilo, estás a ver? E eu pensei, olha, há uma esperança. Antes de ver o verdito, e quando eu vi o verdito, que desilusão mesmo, tristeza mesmo, uma pessoa não ser punida, estás a ver? Porque ele nunca mais vai voltar, né? Mas tipo, a punição dele é tipo uma piada mesmo. Por este menino, que para mim é um anjo que está no céu, eu única e simplesmente, como que toda a gente que me conhece sabe, o porquê de eu muitas das vezes, como eu costumo dizer, carregar esta cruz às costas toda esta minha vida, porque é uma dor que eu interiorizo e que eu vou ter, porque um anjo que tem a atitude que ele teve na noite anterior a ele falecer, estamos neste espaço em que era o quarto dele, em que o meu quarto não estava em condições, o quarto da minha irmã não estava em condições, a minha irmã tinha vindo de uma separação, tinham o bebê recém-nascido, tínhamos aqui a cama dele, aqui pouco espaço, tínhamos em frente o computador, com a mesa, com a cadeira, o espaço bastante reduzido para 3 pessoas. E o meu irmão, estando nós os 3 a coabitar aqui, ele não deixando a minha irmã dormir na cama com o bebê, eu neste espaço aqui, a dormir nos pés da cama, porque eu não ia estar encostado ao pé da minha irmã, com a menina, e o meu irmão não tendo sítio para dormir, aquele anjo é demais. Pois ele dormia em frente à cama, num cadeirão. E olha, uma coisa que ele também era muito bom, por exemplo, o Barbosa GQ era muito bom também, tipo, a batizar nomes e alcunhas e não sei o quê. O Snake era muito bom, tipo, a inventar, tipo, expressões. Ele inventou, tipo, uma que era, tipo, Operação Stop, estás a ver? E, olha, por acaso até é irónico da cena da morte dele, mas pronto. Que era, Operação Stop era tipo, ei Samuel, não vais para ali, vais levar com a Operação Stop. Que era tipo, se saísse para o meio do público, aquela cena também vai estar sempre a ser parado. Aí tirei uma foto aqui, tirei uma foto aqui, tirei uma foto ali. Isso era a expressão que ele inventou, a Operação Stop, estás a ver? E ficou, estás a ver, era a nossa cena. Pá, e uma cena que eu tenho também mesmo bué pena, é tipo, há bué de conversas e bué cenas que só eu tinha com ele, que eu sei que eu agora não posso ter com mais ninguém, man. Tipo assim, pá, cenas meio quase nerd, de gajo crânio de algumas coisas, de atores dos anos 80, olha, o Corey faleceu, não sei o quê, o boy daquele movie. Eu agora, se acontecer essas, às vezes quando acontece, apetecia-me dizer-lhe, estás a ver, e tipo, sei que não tenho essa pessoa para partilhar. Pá, e muitas cenas que nós partilhamos, pá, pronto, eu vou presenciar o primeiro autógrafo da vida dele, primeira vez que ele andou de avião. Feliz ano novo, boy, para todos, boy. Estamos aqui, boy. Mais um ano, boy. Vamos brindar, boy. Todos os nossos erros nos façam vir mais fortes, boy. Mesmo a sério, boy. Como é que é esse nego? Boy, este ano, boy, vais ter de vir mais forte, boy. Mais fome ainda. Boy, vai ter de ser mesmo cara podre, boy. Vais pegar uma rima, boy. Primeira rima do ano, 2008. Explicação exata, sem uma amizade intacta. O que acontece no dia a dia é uma coisa chata. No bairro, seja a pala da letra, guita ou mulheres, vai haver brasa, escolhe uma das 3 qual é que tu queres. Tive um estico com o Tony Silo e ele é meu vizinho. Só não deixes o orgulho levar-te para o mau caminho. Desde ser forte e dar o braço a torcer. Para muitos é fraqueza, para mim veio-me fortalecer. Apareceram más ideias pela cabeça e eu matei-as. Quando estava a perder tempo a passar por várias cadeias, da Gedita, Caxias, do IPL ao Unhó. Foram noites e dias, tinha que me aguentar só e não ser uma cabeça perdida, para poder sair de cabeça erguida, sempre à espera da chance de sarar a tua ferida, ou podes perder a tua vida. Que digam-me não só se o Bruno, o Deus o tenha em descanso. É nada por nada, é uma vida marada, entregues à bicharada, prisioneiros do bairro, encostados ao muralha, planear a fezada, com a mãe desempregada, sem fazer. Mas não é por isso que hei de ficar fraco. Luto pela liberdade todos os dias para não ir de saco. Tiro pontos positivos numa situação inversa. Quando um gajo está em baixo, basta só uma conversa para eu ficar mais forte. Se eu pudesse voltar atrás, mudar um verso, mudar uma frase, eu tenho sucesso e não fracasso, mas o meu progresso não sei o que eu faço para que eu possa dizer cada vez bem mais forte, cada vez bem mais forte.
cada vez vem mais forte. E cada vez vem mais forte. Foi difícil o início, no muito difícil. Não via Patrício com o mesmo vício que me adicionaria. Expandisse, adicionaria mais fome e picardia entre iguais, rivais. No meu início, só ansiedade. A barbaria do bairro, que o nosso stock, podes passar aí um cheque, e esse é o pessoal do Sebem também. É verdade. Isso é o nosso ganha-pão daqui no bairro, está a ver? Não há nada. Aqui é que está a origem. Ah, pois é. Aqui é que está a origem. A boca é para cozer. É para cozer, para os defensores humanos. Pá, é que, olha, há 5 anos atrás mataram o meu irmão, estás a ver? E eu estou a fazer um documentário. Aqui só os sócios do meu irmão é que vão falar. E o Carlos era um sócio do meu irmão. Carlos, foda-se, meu irmão, mano. Aqueles tempos. Mesmo a sério. Bem na altura que ele vinha para aqui, nessas ruas. Como é que é esse cara? Está-se bem? Oh, homem grande! Está-se bem? Chegaste aqui a fazer festas ou qualquer cena tipo de chegou a meter sons aqui. Chegou a vir fazer festa. Então, quantas. Ele era louco, era por festas, mano. Sabes que não, não podiam batizar, não podiam batizar uma feijoada. E muita pouca pessoa sabe que ele metia som. Uma feijoada, o gajo não podia, cada vez a cena dele era, pá, primo, já sabes, haver uma festa, uma feijoada, uma cena, já sabes, liga para o primo, estamos sempre. Como é que é, mano? Tudo bem? Ligas para o primo, era uma irmandade. Sabes, mano? Sem falar nos outros sítios onde a gente tivemos ali, horas e horas, 24 horas sobre 24 horas. Era mesmo. Estávamos ali, éramos para ir trabalhar. Quando éramos assim, os dois a trabalhar, passava o chefe tal, estávamos os dois sempre na paleta. Chegaram-nos a chamar ao diretor para nos chamar a atenção, nos darmos o ultimato. Ou trabalham ou voltam para dentro. E ele era um bocado revolucionário também nesse tempo. Mas ele ia pela razão. Era uma pessoa justa. Justa. Digas. Era uma pessoa justa. E era uma pessoa amiga. Era e continua a ser, para mim continua a ser. Para mim também, ele é o menino, por isso é que eu te chamo um anjo. Para mim continua a ser, e via-se nas noites. Não havia distinções, não havia homem, não havia mulher que não se apaixonasse pelo Snake. Toda a gente apaixonava por ele, a sério. Eu tinha a minha miúda, ela via o carinho que ele me transmitia. Ele chegava ao pé de mim, era mão na cara, era assim, era tu não estás a ver, mano. Aliás, ele era mesmo. Sabes que ele tinha muito esse. Ele tinha ser, porque ele era o meu irmão mais novo. Então, por ser o meu irmão mais novo, ele foi sempre acarinhado. Foi sempre bem moldado. Ele tinha uma cena com ele. Ele transmitia uma paz, uma sabedoria. Sabes que eu vinha aqui, tipo, no bairro. Ele chegava, a maneira de ser. Eu lembro-me dele na discoteca, chegávamos na discoteca. Cenário do gajo, tipo, Style Dog. Style Dog. Olá, sou o Miguel Monteiro, um grande amigo do nosso querido Nuno Manassas. Tive o privilégio de privar com ele desde a adolescência. Foi meu colega de escola, na primária. Estudamos durante 4 anos juntos na escola, na primária, número 54 da Zona J de Chelas. Pronto, cá estou para falar um bocadinho dele como amigo, porque apesar de não estar entre nós, é uma pessoa que vai estar sempre no meu coração e está no coração de todas as pessoas que privaram com ele. E pronto, simplesmente para dizer que daquilo que eu vivi com ele durante estes anos todos, sempre me demonstrou ser um grande amigo, uma grande pessoa. Tive momentos inesquecíveis com ele. Os nossos, como eu costumo dizer, os nossos primeiros beijinhos na adolescência
íamos os dois para, como costumava dizer, para o engate atrás das miúdas e pronto, foi giro porque lembro-me de certas coisas como se tivessem sido ontem ou como se fossem hoje, de jogarmos à bola juntos principalmente, e de ele chegar depois a uma conclusão. Jogava bem, não jogava mal, jogava bem, mas pronto, era um bocado molengão e eu apertava um bocadinho com ele porque pronto, o sonho dele era o rap e o breakdance, que ele punha-se a dançar toda a hora, um pouco também por culpa do irmão, queria seguir os passos do irmão e eu pronto, segui outro rumo que era o da bola, sempre tive a bola na cabeça e pronto, mas eu sempre tentei puxá-lo para o mundo da bola, mas pronto, não teve, isto é uma questão também de sorte e ele não teve tanta sorte como eu tive na altura, mas sei lá, o que é que eu posso dizer mais do Nuno? Nuno para mim é o amigo que qualquer um deseja ter, é o amigo que faz falta em certos momentos. Sou uma pessoa que não sou de falar muito, mas que o Nuno era uma das pessoas que me conseguia ouvir, gostava de desabafar com ele porque ele ouvia e não perguntava. Então, pronto, sinto a falta dele. Acho que nós todos aqui na comunidade chelense, como eu costumo dizer, sentimos a falta dele. Era uma mais-valia para nós e para os miúdos, para a malta jovem, porque era uma pessoa que, pronto, teve os altos e baixos dele como toda a gente teve, como eu tive, como qualquer um teve, mas era uma pessoa que não havia nada a lhe apontar, era uma pessoa às direitas, era com um coração enorme. Portanto, que usaram todos os métodos para tentar justificar um bandido que ele nunca foi. Um bandido que ele nunca foi. Ele era uma pessoa que já estava reintegrada à sociedade, que já estava completamente dado à noite, que ele passava noites e noites nas discotecas. Eu era testemunha, eu bebia como fartava, ele nunca tocou num copo, ele tinha carta e gabava-se da carta, tinha tirado, gabava-se da carta e tinha o carrinho da tua mãe. E a minha mãe que é muito dada, a minha mãe ai de que chegasse uma carta do seguro e que não se pagasse, ui. Que não houvesse um ponto assim, era uma pessoa correta. O que é que se passou naquela noite? O meu ver, o que é que se passou naquela noite é que devem ter confundido e a gana deles, eu não sei, porque ele fugir, de certeza, que ele não fugiu. Ele nunca fugiu às autoridades. Foi uma pessoa sempre que responder às suas. Ao apertar bêbado, não contou álcool no sangue, não contou droga no sangue, não contou falta de seguro. Não havia armas, não havia nada, não havia droga, não havia nada. Indício nenhum. Era um chaval que entrava a zero, saía a zero das discotecas. Se queres que eu diga do teu irmão, a nossa cumplicidade éramos irmãos, éramos irmãos. Houve uma primeira vez que eu chorei, a minha mulher ao lado me a ver a chorar. Carlos, tu não conheces. Carlos, calma. Eu não conseguia parar. Tanto tu viste, estava ali todos os semanas, estive ali todos os dias, parecia que era mentira. Parecia-me que era mentira, porque tinha perdido uma parte, eu sentia um amigo, estás a perceber? Perdes um irmão. Aliás, toda a gente dizia o mesmo. O Snake, tu, o primeiro impacto que eu tinha de ti, parecias um gajo muito frio, mas não, tu és um gajo de manteiga, meu. E ele era bué brincalhão, bué palhaço também. Foi o que eu ouvi falar depois. Infelizmente já não conhecia. Já não tive mais oportunidade de interagir com ele. Exatamente. E como é que e a situação do próprio velório em si, do enterro, adorei toda a homenagem. Nunca tinha visto nada toda a homenagem que deram em si. Nunca tinha visto. Quando vieram com o tema do alerta vermelho, percebes, a dizer que iam queimar as quadras todas. Pelo amor de Deus. Estamos a falar de um puto da paz, mano. Estamos a falar era o que ele queria. Exatamente. Estamos a falar de um puto que sempre apaziguou tudo, mano. Aquela situação que se passou na margem sul do RS, percebes? Ele é que apaziguou dos dois lados, mano. Eu já ouvi essa história também.
quando havia batizados, ele é que ia pôr som, sem cobrar nada. Pá, ele via o pessoal, ele ia fazer os concertos, falava ao pessoal todo, andava com o carro da minha mãe, mano. Aliás, Mau, chega só aqui. Olha, tem o filho do bairro. Mostra só a tatuagem, mano. Olha-me só para isto. Está lindo, mano, lindo. A expressão toda, o bairro, o grafite dele, está uma coisa linda, mano. Está expressivo, está uma tatuagem mesmo à medida, mesmo a... Depois de terminado? Sim, falta por acabar, não é? Sim, falta aqui esta zona aqui, não falta a zona do Snipe também, que eles têm, e pronto, é isso. Como é que sentias o puto, mano? Pá, eu sempre fui fã dele, desde pequenino, que ele morava à minha frente, que é normal. Vocês são da mesma geração? Ele é duas gerações mais acima do que eu, 2 anos mais velho. Ele morava no pronto, onde eu também morava, lá no primeiro ano, moro no terceiro. Encontrava ele todos os dias de manhã, sempre que ele vinha de meter som lá daquela discoteca. Dos Açores, exatamente, dizendo que conversava muito, comecei a treinar jiu-jitsu e ele também me deu força mesmo para treinar jiu-jitsu, que ele perguntava-me sempre, ia lá em cima a nossa associação. E o Nuno era quase a minha mãe, que eu levo poucos amigos para casa, a própria minha mãe, quando o viu, quando o conheceu, quando ele jantava lá em casa e tudo, viu logo que era bom rapaz, sentiu logo. Foi uma situação em que consegue transmitir, mesmo para as pessoas desconhecidas, conseguia logo transmitir. Eu lembro a humildade dele, aprendi muito com ele, em termos de humildade também. Já tenho alguma, mas com ele consegui aprender ainda muito mais. Quando, por exemplo, as primeiras vezes que ele começou a dar autógrafo, aquilo era só a rir. As pessoas começaram-lhe a reconhecer, íamos ao Centro Comercial Colombo, ele naquela humildade dele, andava comigo, e as pessoas reconheciam-no. Olha, tu não és o Snake. E ele ficava assim, sim, olha, podes-me dar um autógrafo. E ele ficava assim ainda, não tinha aquele jeito, ficava assim sem jeito, queria dar o autógrafo, e as pessoas felicitavam ele ficava todo contente. Depois andava mais um bocado, olha, podes-me dar um autógrafo. E ele ficava assim, não estou habituado a isto, não sei lidar muito bem com isto, ficava envergonhado, não era aquele exibicionista, sou cantor, sou rapper e faço e acontece. Não, ele andava lá, queria andar na cena dele, e as pessoas pediam autógrafo, era totalmente diferente. E era só curtir. Para já, a história está mal contada, isso é a primeira. Não há cá excesso de velocidade, não pode haver por parte daquela pessoa. O que realmente se possa ter passado é alguma precipitação da parte do agente em abordar assim precipitadamente algum tipo de situação em que julgou sem averiguar ao certo e agiu, mas a minha opinião pessoal o agente se agiu, o agente tem um supervisor, né? Não pode chegar ali e estar a disparar para os carros que não param, porque já aconteceu em várias operações stop, as pessoas não param, tiram a matrícula, vêm a multa a casa, ou vão lá à casa bater à porta. É muito mais civilizado e sensato esse tipo de situações, passam a coima ou é detido a outro tipo de situações. Agora, não parou, mesmo que fosse essa hipótese de não parar, que eles dizem, chegar ao ponto de disparar, estar ali ajoelhado a disparar 1, 2, 3 tiros, não bate certo. E além do mais, as pessoas fixaram-se muito na pessoa que disparou, mas não esqueceram-se das pessoas que estão lá à volta. Os outros polícias tinham que dizer a verdade também, o que é que se passou ali, porque são testemunhas, são testemunhos diretos do que se passou. Na altura que o agente em questão foi condenado a 29 meses de pena suspensa, isto numa sexta-feira, sábado, a mim, na Alta de Lisboa, mandam-me parar, eu com um carro, parei, os agentes saem do carro, eu meto-me em fuga, ando cerca de 15 minutos, porque naquele momento nem pensei, mas o meu carro nem gasolina tinha para poder ter uma fuga, sou parado mais à frente, os agentes em questão da esquadra da Cruz Vermelha da Alta de Lisboa
detêm-me, algemam-me, levam-me para a esquadra, fazem-me termo de identidade e residência, dali sou chamado a prestar declarações no dia a seguir no tribunal, cheguei ao tribunal e expliquei à sua doutora juíza o porquê que tinha tomado aquela atitude, para provar que os agentes da polícia, da PSP, quando há uma situação de uma fuga, é assim que agem, não é? Agora, não tem lógica, se alguém não dizem que não para numa operação stop, o que os agentes da PSP têm que fazer é deter a pessoa. Qual a explicação que me dão quando há um tiro a direito, quando não há um tiro para os pneus, nem um tiro para o ar, não é? No meu bairro, às vezes, fazem a operação stop, eu estou na janela, às vezes vejo gajos a fugir. Eu não vejo ninguém a disparar, está lá o polícia com a caçadeira e tudo, mas não vejo ninguém a disparar. Vejo outro carro, outro método, a tirar matrícula, vejo de ir atrás, dispararam. Era só se ele tivesse a apontar uma arma, ou se tivesse alguém raptado, ou um alerta geral, uma coisa assim, fora do normal, que era quase impossível. Agora, assim, disparar aquilo. E a outra coisa é aquela pessoa não ir pedir desculpas à família, quando fomos à altura de ir ao tribunal, entrar para lá, ainda andar assim a gingar, sem remorsos, sem nada, não se percebeu bem aquilo, ficou tudo mal explicado e é uma dor, uma mágoa grande, é uma perca, mas acima de tudo, agora a verdade tem que vir ao de cima, não pode-se viver assim, já está, deu o tiro, é suspenso, depois volta à atividade, a verdade tem que vir ao de cima, dizer a verdade, olha, eu precipitei-me, isto não foi nada disto, foi assim que aconteceu, agi mal, peço desculpa, seja o que for, e assim para as pessoas entenderem. Agora, lançar esses boatos, foi uma perseguição de não sei quanto tempo. Como é que uma pessoa que anda só quase aos 50 km a hora é perseguida durante não sei quantos quilómetros, o carro da polícia não consegue apanhar? Há sempre carros da polícia que comunicam, há sempre aqueles já civil e tudo, se for preciso interceptavam, apanhavam logo. Mas não, ali os procedimentos da polícia, os normais que eu tenha conhecimento, não usaram quase nenhum. A única coisa que há é uma versão que mandou-se parar, que a pessoa fugiu, uma teoria e disparou-se. Disparou-se para mandar parar, não, disparou-se para matar, para mandar parar, dispara-se, mas é para o pneu. Exatamente, foi-me tanto ou quanto estranho. Quando eu venho e cumprimento umas pessoas que estão no ato do serviço, não é? E lhes digo assim, boa noite, sou agente, até já está aí a atuar o rapaz, e sigo em frente e ele vira-se e sentiu-se estranho por eu lhe chamar a atenção, não foi chamar a atenção, lhe dizer algo que estava a fazer, não é? Depois mandou alguém atrás de mim para quê? Para ver se eu entrava em fuga? Será que foi isso também que se passou com o meu irmão? Será que foi também essa a situação do meu irmão ter dito, seu agente, a mim não me mandou parar e o Tiago Borges mandou parar e depois de seguida mandaram alguém, só que pronto, infelizmente não foi um agente como me abordou a mim, foi logo um do Norte, não é? Um senhor que por acaso devia pensar que era o super-homem, para chegar e apanhar o meu irmão pelas costas e fazer um tiro à carreira de tiro. É verdade, não foi à carreira de tiro, ele é que escorregou, mete o joelho à frente e apoia-se na arma e dá um tiro a direito, não é? E mata fatidicamente o meu irmão pelas costas, o miúdo morre da forma como morre, não é? Que um inspetor da Polícia Judiciária ainda me disse que para ter calma que o meu irmão nem sentiu, não é? Que foi tão rápido que a bala ficou lá alojada e foi hemorragia interna, foi tão rápido que o meu irmão nem sentiu, o carro desfalece, encosta ao muro, é dado como o carro não está em fuga, mas depois o meu irmão ainda por cima, para verem se ele estava vivo ou não, foi atirado de fora do carro como um saco de batatas, não é? Que o miúdo ficou com as calças por baixo do joelho, todo nu, não é? E de seguida há um comentário via rádio, já o matei, não é? E alguém do outro lado diz, mas o que é que fizeste, pá? Não sei o que, aquelas broncas, não é? De colegas, o que é que fizeste, o que é que foste fazer e não sei o que, não sei o que mais. Mas quer dizer, a coisa já estava feita, não é? O meu irmão já tinha falecido, não é? Depois tentou-se abafar a situação quando a Polícia Judiciária faz a investigação e vai à procura das filmagens, numa radial de Benfica que está uma câmara a monitorizar 24 horas por dia, naquele dia estava avariada, o meu irmão teve tanto azar que eu digo-vos uma coisa, dizem que azar é cair de costas e partir qualquer coisa ao meio, o meu irmão foi azar, foi levar pelas costas e morrer logo, pá, azar mesmo, azar dos azares, muito azar. O que achas, qual é que era a tua reação se eventualmente, agora por acaso,
Está-se aqui o agente que baleou o teu irmão. Qual seria a reação? Sim, a tua. A minha? Ia-lhe perguntar as horas. E não sei se ele sabia responder as horas, mas o tempo pergunta ao tempo quanto tempo é que o tempo tem. O tempo responde ao tempo, que não tem tempo para responder ao tempo, quanto tempo é que o tempo tem. E como eu sou da paz, eu ia dizer, amiga, eu sou da paz, paz, paz. Só que eu danço muito break, atenção. E ele não sei se sabe dançar break. Se ele souber dançar break, vamos dançar break os dois, irmão. I love you. Só te quero dizer isto. Tenho um carinho especial por ti e amo-te muito. É um amor eterno. Eternamente vou-te amar e vou-te beijar essa boca e vou-te beijar esses lábios ponta por ponta. Olha, vou-te beijar assim, olha, aqui, 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 e depois aqui, 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 aqui. Vou-te dar tanto amor e carinho e tanta paz. I love you. Portanto, se souberes dançar, let's go, vamos bailar. Se não souberes dançar, sai fora do caminho, porque senão, ai ai. Olha, sabes o que é isto? 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 É bom que saibas. Mano, cá estamos. Mais um beso, como dizia o outro. Esta vai por ti. Dance. Let me see you move. Come on, come on, come on. Dance. Let me see you move. Love never felt so good. Can I die if it never could? Not like you, oh, oh, me, oh, baby. Love never felt so fine. Can I die above mine? Not like you, oh, me, oh, me. And the night is gonna be just fine. Gotta fly, gotta see, something I can take it. 'Cause baby, every time I love you, in on my life, in on baby. Tell me if you really love me, in on my life, in on baby. Love never felt so good. Ooh, baby, love never felt so fine. And I doubt if it was ever mine. Not like you hold me, hold me. Ooh, baby, love never felt so good. And I doubt if it ever could. Not like you hold me, hold me. In the night, through the thick and thin. Gotta fly, gotta see, something É muito à frente do meu puto. Posso dizer uma coisa, só ele é que me dá esta alegria. Foi ele que me fez sair da depressão. Entrou dentro de mim. Agora aguente isso. Choros é na igreja. E eu já chorei. Agora que chorem outros. Quem quer que sejas, onde quer que estejas, diz-me se este mundo que desejas. Homens rezam, acreditam, morrem por ti. Dizem que estás em todo lado, mas não sei se já te vi. Vejo tanta dor no mundo, pergunto-me se existes. Onde está a tua alegria neste mundo de homens tristes? Se ensinas o bem, porque é que somos maus por natureza? Se tu podes, porque é que não vês comida à minha mesa? Perdoa-me as dúvidas, tenho que perguntar. Sou teu filho e tu me amas, porque é que me fazes chorar? Ninguém tem a verdade, o que sabemos são palpites.